Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha em Mateus capítulo 16. Vamos lá. Um capítulo cheio de reviravoltas. Começa logo com um confronto, né? Fariseus e saduceus chegam para Jesus e pedem um sinal do céu, basicamente testando ele. Exato. Querendo uma prova espetacular, talvez. E a resposta de Jesus é, assim, bem direta. Ele fala: vocês sabem ler o tempo no céu, se vai chover ou fazer sol? Mas não sabem ler os sinais dos tempos. Uma crítica forte é a percepção deles. E ele ainda menciona que o único sinal será o de Jonas, um tanto misterioso de início, né? Já estabelece essa coisa de discernimento. Com certeza. Discernimento espiritual versus só olhar o superficial. Logo depois, outra confusão. No barco, os discípulos esqueceram de levar pão. Acontece, né? Coisas práticas. E aí Jesus solta: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E a reação imediata deles? Pensaram que era bronca por causa do pão. Tipo, ele tá falando isso porque a gente esqueceu o lanche. É fascinante essa desconexão, né? Jesus falando de algo profundo e a mente deles no pão literal. Total. Aí Jesus precisa, puxar a orelha deles. Ele lembra: gente, e os 5 pães para 5.000, e os 7 para 4.000, sobrou tanto cesto. Para dizer, o problema nunca foi falta de pão físico comigo por perto, né? Exatamente. O ponto não era a comida, era a percepção deles que estava turva, digamos. E finalmente a ficha caiu. Sim, eles entenderam que o fermento era simbólico, representava os ensinamentos, a hipocrisia, a influência negativa daqueles grupos. Uma lição sobre o que realmente alimenta ou corrompe espiritualmente? Isso, mesmo vendo milagres, as preocupações erradas podem cegar a gente, né? Totalmente. Bom, isso nos leva para Cesareia de Filipe. Aí o negócio fica bem interessante. O momento crucial. Jesus pergunta primeiro: quem o povo diz que eu sou? E vem aquela chuva de opiniões. João Batista que voltou, Elias, Jeremias, profetas importantes, mas ainda assim. Não era aquilo. E aí ele vira para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Direto ao ponto. E é o Simão Pedro quem responde: Com a declaração central. tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Arrepiou aqui. É um divisor de águas. E Jesus confirma na hora: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai no céu. Reconhecendo que veio de Deus, não da cabeça dele. Exato. E aí vem a famosa passagem: Da pedra. tu és Pedro, Petrus, que significa uma pedra, talvez menor, e sobre esta pedra, Petra, uma rocha maciça, um fundamento, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. E as chaves do reino. Sim, a autoridade para ligar e desligar. É uma promessa enorme, uma fundação estabelecida ali naquela confissão revelada. Mas logo depois de tudo isso, ele pede para não contarem para ninguém ainda. Por quê? Provavelmente para evitar confusão. A ideia de Cristo, na época, era muito ligada a um libertador político, um rei guerreiro. Entendi. Poderia atrapalhar o real propósito antes da hora. Exato. Antes que entendessem que o caminho dele incluía outra coisa. O sofrimento? E é justamente o que ele começa a falar em seguida. Muda o tom completamente. Sim, ele detalha. Ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, mesmo que fez a confissão incrível, agora repreende Jesus: de jeito nenhum, Senhor. Isso não vai te acontecer. Tentando proteger Jesus, na visão dele. Mas a resposta de Jesus é: uau, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Que virada! É chocante, né? De rocha da igreja para pedra de tropeço. Jesus diz que Pedro está pensando com a cabeça dos homens, não de Deus. Vendo só o lado humano, rejeitando o plano divino que envolvia a cruz. Exatamente. Pedro, sem querer, estava se opondo ao propósito redentor. Mostra essa tensão, né, entre nossa lógica e a vontade de Deus. E é daí que Jesus lança o chamado ao discipulado real, né? Precisamente. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que era símbolo de morte e vergonha, e seguir. E questiona: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? É um chamado radical. Totalmente. Subverte tudo que o mundo valoriza como sucesso. Para fechar o capítulo, ele fala da vinda futura na glória do Pai com anjos, para recompensar cada um. Sim, uma promessa de justiça e glória final. E solta aquela frase enigmática: alguns que estão aqui não provarão a morte,
até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Que gera muita interpretação, né? Podia ser a transfiguração, que acontece logo depois, ou outros eventos. Então, resumindo Mateus 16, começa com o pedido de sinais superficiais, vai para a revelação profunda da identidade de Jesus por Pedro. Imediatamente seguida pela previsão do sofrimento, a repreensão a Pedro e o chamado a um discipulado de cruz. Muitos contrastes. É verdade. Uma montanha russa de revelação e desafio. E fica uma reflexão interessante, né? Como a mesma pessoa, Pedro, pode ter um lampejo de revelação divina tão claro no momento e logo depois resistir tão fortemente ao plano de Deus, pensando só humanamente. É verdade. O que essa oscilação revela? Talvez sobre a nossa própria jornada de fé, né? Essa luta constante entre confiar na perspectiva de Deus, mesmo quando difícil, e a nossa tendência de querer controlar ou evitar o sofrimento. É um espelho da nossa própria humanidade na caminhada.